O Opinião Pernambuco está de volta com o tema PECs e MPs, Instrumentos de Governabilidade. Participam Glauco Salomão, professor de Direito Constitucional da Unicap e UPE. Elton Gomes, cientista político e professor da Faculdade Damas. Paulo Rubens Santiago, professor da UFPE e ex-deputado. Bem, a gente ouve no dia a dia as notícias que falam sobre a PEC da Previdência, né, a PEC das domésticas. É sempre a sigla PEC, que é proposta de emenda constitucional. Mas não se esclarece mais do que isso. Então, vamos aproveitar que você está aqui, Glauco, para explicar exatamente o que é essa emenda à nossa Constituição, né, dentro desse instrumento aí chamado PEC. A proposta de emenda constitucional, ela é um instrumento que exatamente pretende fazer algum ajuste, alguma modificação no texto inicial da Constituição. E ela tenta resolver dois problemas. Quer dizer, uma Constituição escrita como a nossa e como a de várias democracias mundo afora, é uma Constituição que ela é criada dentro de um contexto político, institucional. E que não é natural que ela vá se remodelando, né? E ela vai refletir aquele ambiente. E dificilmente uma Constituição vai ser criada com a pretensão de durar para sempre. Se não houvesse o mecanismo da reforma constitucional, da emenda constitucional, em algum momento haveria um impasse entre o que está no texto e novas demandas que naturalmente iriam surgir. Então, a emenda ela vem como um instrumento que, ao mesmo tempo, permite que a Constituição se acomode a uma nova realidade, a uma nova conjuntura política e econômica e evitando que ela se torne obsoleta. Então, a ideia é fazer esse ajuste. Mas, no caso específico do Brasil, é importante que se diga o seguinte: a gente adota um modelo de Constituição rígida. A finalidade foi evitar exatamente a banalização da reforma constitucional. De que maneira? Eu vou permitir a reforma, só que estabelecer um procedimento mais difícil, mais complexo do que existe para a criação de uma lei comum, uma lei ordinária. Né? Mas essa pretensão a gente vê que não foi atendida. A gente já vai para quase 100 emendas constitucionais ao longo de quase 30 anos da Constituição. Elton, agora é tua vez de falar para a gente por que tantas PECs acabam sendo tão perversas para a sociedade, que as pessoas às vezes ficam meio assustadas. E muitas vezes essa sociedade mesmo não tem o direito à participação na elaboração dessas emendas e muito menos nos seus momentos de tramitação. O que acontece com as propostas de emenda constitucional é alguma coisa muito semelhante ao que acontece com a administração pública de modo geral no Brasil. Existe no Brasil um passivo muito grande, um déficit democrático no sentido das pessoas ordinariamente conhecerem o processo legislativo, as funções dos 3 ramos de governo, saberem o que é o processo legislativo nas 2 casas, em turno e retorno, como é no caso da proposta de emenda à Constituição, que, como o Glauco colocou, tem um procedimento extremamente complexo, justamente para evitar a banalização. Ou seja, é preciso aprovar a proposta de emenda à Constituição por supermaioria de 3/5, né? São 49 senadores, 308 deputados que têm que aprovar a PEC para que ela possa promover essa alteração na Constituição em 2 turnos, em turno e retorno, né? Isso, são 4 votações. São 4 votações e, evidentemente, a exemplo do que se processa com outros elementos da administração pública, o cidadão comum, o dito eleitor médio, né, a expressão que a gente usa comumente na ciência política, desconhece esse processo porque, venhamos e convenhamos, ele é complexo mesmo para as pessoas que têm uma boa formação e que estão envolvidos com o processo decisório. Então, demanda-se no Brasil uma forma de esclarecimento público que permita aos cidadãos fiscalizar melhor a ação dos seus representantes, para que eles possam fazer uma escolha política consciente, concordando ou não com a decisão dos legisladores em levar a termo uma proposta de emenda à Constituição para poder reformar o ordenamento jurídico em questões que afetam a vida econômica, jurídica, social. E isso é alguma coisa que, no meu entendimento, será um desafio transgeracional para a democracia brasileira. É preciso que você plante uma árvore hoje para que 3 gerações depois você possa descansar à sombra e ter os cidadãos mais preparados para poder conhecer a dinâmica das instituições. E algumas PECs, elas entram numa velocidade tão grande, como foi o caso da reforma trabalhista, né, que entrou de uma maneira muito rápida e de repente já estava voltada, e outras como a reforma da Previdência,
que inclusive agora ela é suspensa por conta da intervenção no Rio. Sim. Então, assim, tem muitas informações que não chegam e que são exatamente desse ambiente jurídico que acabam se refletindo na sociedade. Você só é pego, às vezes, de surpresa pelos grandes noticiários. Então, Paulo, essa utilização da PEC, né? A gente falou da medida provisória, agora a utilização da PEC, ela poderia, de certa forma, envolver mais a sociedade no seu processo até chegar à sua conclusão, à sua finalização, já que a PEC ela não passa por sanção presidencial, né? Depois da votação. Promulgada pela presidência do Congresso. Depois que ela é votada na Câmara e no Senado, ela já se encerra. E aqui tem um professor de Direito Constitucional que eu não sou, mas eu convivi e aprendi muito. Sim. Né? É importante lembrar aos telespectadores que a lei maior de um país é a sua Constituição. Mas a lei, ela não é uma declaração neutra. Ela se transforma numa norma legal como resposta a um conflito de interesses ou de direções, mas, sobretudo, de interesses econômicos num país capitalista. Então, quando você tem no texto constitucional, por exemplo, no artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2º, a linha B, que o Congresso não pode alterar no orçamento os recursos que vão para pagar serviço da dívida pública, você botou no texto constitucional uma vinculação de receita a favor dos grupos econômicos. Isso saiu dentro do processo constituinte. Eu fui relator de uma PEC que criou o Sistema Nacional de Cultura, fui autor de 3 propostas de emendas constitucionais, uma delas acabando com o foro privilegiado, que agora foi matéria deliberada pelo Supremo Tribunal Federal, uma outra criando o Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, porque você tem praticamente 6 ou 7 leis, do saneamento ao transporte, da habitação à defesa civil, cada lei apontando para uma direção diferente. Então, prefeitos e governadores, cada um vão para um lado diferente, cada um vai para um lado diferente. Nós propusemos, através da PEC 162, a criação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, do Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano. E nós temos também que lembrar ao cidadão que uma PEC, ela não é uma matéria de urgência, ela é uma matéria de fôlego para médio e longo prazo. Quando você constata alguma disfunção, alguma descoordenação entre o texto jurídico e a realidade econômica, é legítimo que a sociedade queira repensar o seu texto jurídico até para reorientar as decisões econômicas, macroeconômicas. Então vem a pergunta, a PEC da Previdência seria realmente de urgência ou não? Olha, a minha avaliação, pegando esse gancho, cometeram-se vários crimes com a proposta da PEC da Previdência. Primeiro, segregando a Previdência da Seguridade Social. Isso é matéria constitucional. A Previdência integra a Seguridade ao lado da saúde e ao lado da assistência social. Segundo, eu debati isso hoje à tarde no Instituto Federal de Educação com alunos daquela instituição. A Previdência reflete o nível da atividade econômica. O Brasil tinha, 2 anos, 160 milhões de brasileiros em idade ativa, 102 milhões população economicamente ativa, 92 milhões população efetivamente ocupada, mas só 53 milhões sob regime de proteção social. Então, é um crime você tirar a Previdência da Seguridade, que é o orçamento maior, envolve os 3 níveis, saúde, assistência e previdência. Segundo, você tirar a Previdência Social do nível de investimento da economia. Ora, quando eu tenho na economia um grande incentivo a que o capital, o proprietário do investimento, deixe de aplicar na produção, na geração de emprego, para ser remunerado com a taxa de juros, eu estou estimulando o quê? O desvio de recursos da produção e do emprego, da carteira assinada, para a economia rentista. Então, se eu quero ampliar a Previdência Social, eu tenho que conceder estímulos para que o proprietário do capital, o proprietário do investimento, passe a investir no produto, na oferta do produto, no emprego, para distribuir a renda através do salário. Eu não posso simplesmente responsabilizar o próprio trabalhador pelos erros da política econômica. Então, a reforma da Previdência, ela é criminosa porque ela segrega a Previdência da Seguridade e ela é criminosa porque ela retira a Previdência como consequência das escolhas de política econômica. O que tem que mudar é a política econômica para você poder incorporar mais trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade com a formalização do trabalho e, consequentemente, recolhendo para a Previdência Social. Então, vamos agora seguindo com Glauco. Glauco, a pergunta é exatamente essa, né? Essa quantidade enorme também de emendas. Isso é salutar ou é uma agressão à Constituição? Está havendo uma banalização na utilização desse instrumento? O doutor Paulo tocou num ponto importante que tem a ver com essa sua pergunta.
há um número muito alto de emendas constitucionais, mas isso em parte é devido também ao modelo de Constituição que nós adotamos aqui. A Constituição brasileira ela tem uma característica muito própria, porque ela não se limitou a tratar, digamos, de questões mais estruturais do Estado, do federalismo, das instituições, os direitos e as garantias fundamentais. Ela tratou de tudo isso, só que ela foi bem além. Ela vai ter regras sobre concurso público, licitação, acumulação de cargo, remuneração de servidor, todo o sistema tributário está baseado na Constituição. Então, isso provoca um efeito curioso. Ao longo de todos os mandatos presidenciais, basicamente, a agenda política dos candidatos, em certa medida, é também uma agenda de reforma constitucional, porque falar em alguma reforma administrativa, reforma da Previdência, vai passar por algum ajuste na Constituição. Então, isso vai explicar também porque a gente tem um número muito elevado. O que me parece preocupante, principalmente nos últimos anos, não é nem tanto esse emendismo constitucional, uma espécie de uma compulsão reformista. É mais a utilização da reforma para deturpar o modelo inicial da Constituição. A reforma da Previdência me parece que iria nesse sentido. A emenda constitucional já aprovada, que estabelece um teto de gasto público para os próximos 20 anos, praticamente congela a utilização de recursos em áreas sociais que já são carentes. Então, aqui eu tenho uma espécie de uma utilização de emenda promovendo uma degradação da própria Constituição. Isso é que eu acho que a gente tem que começar a prestar atenção com mais cuidado. Elton, digamos que um próximo presidente ele resolva revogar algumas medidas que tenham se transformado em projetos na nossa Constituição. Né? A exemplo da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, caso ela tivesse sido a Lei Geral aprovada, da Terceirização, por exemplo. Né? Da terceirização. Que tipo de facilidade ou dificuldade um presidente ele teria para mexer nisso? Ciro Gomes disse que deve, se ele for eleito, alterar alguns pontos, mas ele não assumiu que vai revogar a reforma trabalhista. Né? Ou seja, as pessoas já ficam naquele discurso meio em cima, né, em cima do muro, tal, para não se comprometerem totalmente. O que é que a população pode esperar em termos de avanço ou de mudanças? Nos seus aspectos mais fundamentais, a proposta de emenda à Constituição é um grande instrumento da democracia que permite que você altere a legislação adequando a uma nova construção contextual e factual, sem a necessidade de você lançar mão de uma nova constituinte, que é custoso, leva tempo, demanda um esforço político consideravelmente mais elevado. Porém, uma vez que é aprovada uma proposta de emenda à Constituição, ela torna-se uma iniciativa, nos seus aspectos mais importantes, de difícil reversibilidade, a não ser que o presidente da República goze primeiro de um grande apoio popular para poder exercer pressão sobre o parlamento e depois de uma coalizão muito estável e capaz de levar a termo uma alteração nesse sentido. Ou seja, então, nesse quadro que a gente desenha aqui do futuro presidente, seja quem for, a partir de 2019, ele contará, ao que me parece, com muito mais dificuldades para reverter qualquer iniciativa que tenha sido aprovada do que com facilidade. Começa pelo alto nível de fragmentação do parlamento. Nós temos 35 partidos, mais 5 em lista de espera para serem aprovados. 27 desses partidos estão representados no parlamento e você conta, como eu ainda falei ainda há pouco, com um componente do federalismo, em que é preciso fazer barganhas, é preciso fazer negociações com os chefes políticos locais, com governadores de estado, com prefeitos de capital e cidades de mais de 200 mil habitantes, além de fortalecer as figuras que são chave no Congresso e que têm ascendência sobre regiões importantes do ponto de vista do voto nos seus estados de origem. Então, criar uma composição em condições de reverter grandes iniciativas, como a PEC dos gastos ou o novo marco regulatório do pré-sal, a reforma educacional que foi promovida agora recentemente também pelo governo Temer, é complexo. Demanda um ativo muito grande de participação e de apoio popular e aquilo que a gente chama na ciência política muitas vezes de coalizão eficiente, aquela coalizão que não apenas nominalmente, né, dá ao presidente maioria, mas como é capaz, do ponto de vista efetivo da prática legislativa, aprovar projetos de interesse do Executivo no Parlamento, nas duas casas. Ok, a gente faz mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre medidas provisórias, PECs e PLs.
Até já.